Muito bem, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live da semana de aquecimento para a nossa semana Ordem no Caos no Mundo Corporativo, que vai acontecer entre 24 e 28 de julho. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, se inscreva pelo link da minha bio. Hoje é uma live muito especial. Ao longo dessa semana eu falei sobre atalhos, falei sobre obstáculos para a gente conseguir vencer as tarefas do trabalho e ter mais tempo livre. E hoje a live vai ser muito especial porque hoje eu vou entrevistar um aluno meu, um aluno do Trajetória Smart. Ele já está aqui na live, inclusive. Bem-vindo, Leandro. Já te chamo. Priscila está conosco também. E a gente já vai começar a nossa live. Só lembrando algumas coisas importantes. Ao longo da semana, como eu disse, eu falei sobre comportamentos, falei sobre instrumentos para você usar no seu dia a dia. E aqui a gente vai falar agora como que essas coisas de fato são aplicadas na prática. Então a gente vai conversar com o Leandro aqui, que é aluno meu, e eu vou trocando uma ideia e esperando as pessoas entrarem. Deixa eu entrar. Muito bem. Ó, cabelo cortado tudo, hein? Que é isso? E aí, tudo bem, Lê? Tudo jóia, tudo bem? Tá me escutando bem? Sim, super bem. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa É noite. uma honra poder te receber aqui. Obrigado pelo seu tempo. E a ideia aqui é que a gente consiga explorar um pouquinho da sua jornada, um pouquinho da sua trajetória, desde quando você começou essa caminhada aí. E é um papo mesmo para a gente, de certa forma, reviver algumas coisas, por que não também reforçar outras que talvez não estejam funcionando e está tudo bem. Então vamos trocar uma ideia, tá bom? Então, para a gente começar, enquanto o pessoal já vai entrando, se apresenta, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua formação. Conta um pouquinho para a gente, enquanto a galera vai entrando. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Boa noite, Estevam. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou formado em engenharia ambiental, sou formado também em engenharia de segurança do trabalho. Já atuei tanto no meio privado quanto no meio público. Atualmente estou no meio privado, tá? Atuo numa empresa privada que tem uma vertente, presta serviço para órgãos públicos, mas a empresa que eu trabalho é privada. Atuo atualmente como engenheiro ambiental, sim, mas como gerente operacional da empresa em que eu estou Uhum. atualmente. E essa é a minha atividade, né? Hoje eu sou o gerente operacional dessa empresa onde eu estou. Boa. E aí, o Leandro fez parte da turma 1 do Trajetória Smart, a primeira turma que eu lancei, que foi lá no comecinho do ano. E, Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que era, antes de você conhecer o programa, antes de você entrar para o programa, como é que era a sua vida? Quais eram os desafios, os obstáculos que você enfrentava aí no seu dia a dia? Bom, acho que todo mundo que trabalha no meio corporativo sofre um pouco disso, né? A vida da gente é uma correria no dia a dia de todo mundo e a minha não era diferente, tá? Eu trabalhava em uma empresa onde eu era funcionário CLT e minha vida era uma correria. Eu acordava super cedo, viajava para a cidade vizinha para trabalhar, acordava todos os dias 5 horas da manhã, né, para conseguir ir para o trabalho. E aí, isso que eu moro no interior, né? Então já é uma coisa bem diferente do pessoal que mora em São Paulo. Acordava então muito cedo para ir trabalhar, trabalhava o dia todo, parecia que não dava conta, né, daquele dia, de fazer tudo que tinha para fazer no dia. Chegava em casa super tarde, normalmente depois das 7 da noite, né? Então era bem cansativo, tinha pouco tempo para ficar com a minha família e isso acabava me deixando bastante chateado com a minha rotina. Eu não ficava contente com a minha rotina, porque sempre uma pessoa que gostei de executar as coisas de uma maneira bem feita, né? Gostei de fazer o meu trabalho de uma maneira bem feita, e aí chegava no fim do dia, parece que eu não tinha feito, conseguido fazer o meu trabalho e ainda não passava tempo com a minha família. Então eu ficava chateado dos dois lados, né? Isso não me deixava nada contente. E como você me conheceu nesse processo todo aí?
Eu encontrei o Stênio procurando modos de melhorar a minha produtividade, de melhorar a minha gestão do tempo, né? E aí achei o Stênio no Instagram, comecei a seguir e achei vários outros também. Mas o que eu achei mais bacana no Stênio é que ele falava coisas que se encaixavam no meu dia a dia. Não era uma coisa de outro mundo ou uma coisa inalcançável. O que o Stênio propunha nos posts dele, que ele colocava nos vídeos, era uma coisa que dava para alcançar, né? Era uma coisa que dava para fazer. Então, eu achei bacana por conta disso. Quando eu abri as inscrições para o Trajetório Smart, o que que te motivou, além, obviamente, da linguagem que eu usava, né, que você comentou aqui, o que que te motivou a tomar a decisão para entrar no Trajetório Smart? A minha vida era um caos e eu achei ali uma brecha, um espaço para poder achar ferramentas, achar métodos que eu ia conseguir me organizar melhor. Uhum, entendi. E foi essa a maior motivação. E dentro do programa que a gente passou lá nas 3 semanas, com as mentorias em grupo, com a mentoria individual que você ganhou também, quais foram as principais técnicas ali que mais te marcaram? Porque tem várias coisas que eu falo ali, tem um processo e tal, mas quais foram, e até depois eu quero compartilhar uma coisa, mas quais foram as técnicas que você mais aplicou e aplica até hoje, que você achou que fez sentido na sua vida? Primeiro é você saber, é o backlog de vida, né? Você saber tudo que você precisa fazer, precisa estar num lugar só, né? Para você não perder aquilo, para você não esquecer daquilo. Então, ter o backlog de vida bem organizado é a principal técnica, né? A principal ferramenta que existe lá dentro da trajetória. Então, a minha principal ali foi essa. Depois, a entender que a minha agenda é minha, só minha, né? Se eu não organizar a minha agenda, eu vou ser a agenda dos outros. Então, a partir do momento que eu tenho a minha agenda bem organizada, bem definida, com tudo que eu preciso fazer, indiferente se é do trabalho, se é da vida pessoal, né, eu preciso ter a minha agenda. E não é ter a agenda de papel ou ter a agenda eletrônica que vai fazer com que isso seja diferente, mas sim entender como organizar essa agenda da melhor maneira possível para que eu não seja agenda dos outros. Então, quando alguém vier me solicitar alguma coisa, se a minha agenda está organizada, eu consigo definir tempo, definir prazo, definir prioridade, até para executar o que me demandam e para ter o meu tempo livre, meu tempo disponível. Como é que... Essas são as duas principais ferramentas É, assim que e, eu utilizo. E na prática, como que começou a funcionar isso para você? Você lembra de alguma situação que antes era mais complicada e agora passou a ser mais tranquilo, aplicando backlog de vida, aplicando o que eu ensino sobre agenda também? O backlog, para mim, foi fundamental para não esquecer das coisas. Eu sou um cara muito esquecido, eu sou um cara que bastante avoado, assim, até. Então, anotar as coisas no backlog, eu faço o meu backlog de vídeo digital, né? Eu faço via celular ou via computador, são integrados onde eu anoto tudo. Mas anotar as coisas no backlog de vida, para mim, foi fundamental para não esquecer, Uhum. né? Para continuar executando da melhor maneira possível, né? Agora, a questão da agenda, para mim, foi a grande virada, assim, a chave que fez virar tudo e eu consegui enxergar que eu tinha tempo para fazer as coisas, né? E não era a correria que eu achava que era. Ter o controle sobre a minha agenda foi a grande virada de chave para eu ter essa mudança aí. Boa. E no seu backlog de vida, só para entrar um pouquinho no detalhe da ferramenta, até ao longo dessa semana eu falei algumas ferramentas, o backlog é uma delas, porque de fato ela é muito base para toda essa organização, para a gente não esquecer das coisas, mas como você usa? Você usa ela só para o trabalho, ou você usa ela para o trabalho e para a vida pessoal? Como é que você está Eu, usando ela? eu uso ela para o trabalho, eu uso ela para a vida pessoal, eu uso ela para lembrar das contas que eu tenho que pagar, eu uso ela para lembrar dos compromissos que eu tenho que
e fazer, tanto no pessoal quanto no meu trabalho, né? Uhum. E até, assim, só para vocês entenderem o nível de detalhamento. Até o horário de buscar meu filho na escola tá lá anotado no backlog de vida de uma maneira recorrente. Eu não vou buscar ele todos os dias, mas o dia que eu preciso buscar ele tá lá e eu sei que se é meu dia eu preciso buscar ele. Então, são coisas que têm recorrência, as datas de pagamento de conta, etc. Eu faço de uma forma recorrente lá dentro para eu saber que eu tenho que fazer aquilo e não esquecer daquele compromisso. Do ponto de vista pessoal e profissional, quais foram, na sua opinião, as principais conquistas depois que você começou a implementar tudo que eu ensino lá no Trajetória? Tempo e vida. Eu descobri que eu tenho tempo e tenho uma vida. Né? Eu não vivo para o trabalho, mas eu tenho tempo disponível, eu consigo ter tempo com a minha família. É, muitas vezes, é lógico que agora onde eu trabalho me propicia isso também, mas eu consigo levar meu filho na natação durante a semana, no meio do horário de trabalho. Né? Mas por quê? Porque agora eu sou organizado com o meu tempo, né? Então eu tenho essas janelas, eu tenho essas brechas para desenvolver essas atividades também. Né? Uhum. Tem uma coisa que é legal, que eu lembro que acho que na segunda ou na terceira mentoria em grupo, só para vocês entenderem, o Leandro faz parte da turma 1, então muita coisa dentro do Trajetória estava sendo construída naquele momento. Então eu tinha colocado o módulo 2, que é o módulo Ordem no Caos, que é um módulo onde eu explico o backlog de vida de uma forma conceitual, mostro algumas coisas, né, compartilhando tela e tal. E aí, alguns alunos lá daquela turma tinham conseguido colocar em prática, e o Leandro virou para mim no módulo, na mentoria do módulo, porque a cada módulo tem uma mentoria em grupo, né, onde eu vou tirando as dúvidas do módulo. E aí o Leandro virou para mim e falou assim, Stênio, mostra o seu aí, mostra o seu backlog de vida. Porque assim, eu entendi, mas eu não estou sabendo como colocar em prática, né? Aí eu falei, tá bom, aí eu mostrei. Aí eu comecei a descer, né? Eu mostrei, eu lembro que eu mostrei pagar o IPVA, lembro que eu mostrei coisas do meu filho que eu usava como projeto. Aí eu lembro que esse cara falou, meu, como assim? Tem tudo isso, não sei o quê. E aí, depois dessa mentoria, eu gravei uma aula específica mostrando, né? E eu lembro que Como desenhar, né? mostrando do zero, né? Tipo, vamos escrever do zero. E eu lembro que naquele dia você ainda não tinha começado a fazer o backlog, porque você ainda não estava entendendo muito bem como Uhum. fazer. Como é que foi essa virada depois que você me viu fazendo lá? Porque aí eu gravei essa aula, uma aula lá de meia hora, mostrando do zero como fazer e tal, não sei o quê. Como é que foi essa experiência? Porque me marcou muito aquilo. Porque quando a gente entra numa mentoria, num curso, enfim, em qualquer área que você vai trabalhar, que você vai estudar, os professores normalmente demonstram as ferramentas e os alunos acabam buscando usar a ferramenta que o professor está mostrando. E eu não estava me sentindo confortável usando aquela ferramenta que você estava mostrando, Uhum. né? E aí até a gente discutiu isso na mentoria e depois no tete a tete a gente conversou também e foi até o que te incentivou a gravar a aula, né? Foi. Que o negócio é entender o método, não a ferramenta. A gente precisa entender como aplicar aquilo. O Stênio usa uma ferramenta, eu uso outra. E funciona para os dois. Mas eu É. precisava entender como ele fazia, qual era o método. E isso foi a grande diferença. Ver ele fazendo do zero, na hora que eu vi ele fazendo do zero, na hora que eu vi o que tinha de escrito, eu falei, caraca, posso usar na... Uhum. Desculpa até falar palavrão, Problema, mas aqui é livre. eu falei, nossa, agora eu consigo aplicar o que ele está fazendo na minha ferramenta do dia a dia, na minha ferramenta usual. Então eu não preciso mudar de ferramenta, eu tenho que entender como fazer. Essa é a grande diferença, essa é a grande virada de chave. Foi animal porque, por crença mesmo, eu acredito que não é sobre a ferramenta, é sobre o método. E naquela turma, na primeira turma, foi muito legal, porque na primeira e na segunda turma também, todo mundo falou isso que ficou muito forte, né? Puta, não é a ferramenta, é o método, não é a ferramenta, é o método. E essa sua provocação me motivou a gravar essa aula, e é engraçado, porque
Quando eu gravei essa aula mostrando do zero, eu revivi o método, né? Então, eu fui revisando algumas coisas que eram importantes. Eu comecei a entender que, às vezes, o que já é básico para mim não é básico para um monte de gente. Explicar do zero é muito melhor do que você pegar um template pronto. E uma coisa que ficou muito forte para mim, que até é engraçado, cara. Outro dia eu estava tendo uma conversa com um amigo, ele falou assim, cara, Stênio, uma das coisas mais legais do desenvolvimento humano é você se conectar individualmente com as pessoas, porque você começa a entender o que elas precisam de ajuda, o que você pode contribuir de fato. Claro que a gente pode falar em escala, mas quando você vai no individual, você entende dores muito específicas, né? E foi o que aconteceu, assim, especialmente na primeira turma. E eu te agradeço por isso, porque hoje todo mundo tem acesso, né? Todos os alunos do Trajetória Smart têm acesso a essa aula que só foi gravada por sua causa, né? Então, muito bom, assim. E além de tempo e vida, né? Como é que está a relação com o tempo, a relação com a sua vida pessoal e profissional? Como é que está ajustado isso? Como é que você tem vivido o dia a dia? Olha, é, a minha vida mudou bastante nos últimos 6 meses por conta de uma mudança de emprego que eu tive, né? Eu cresci, né? Eu virei gerente, eu não era gerente, eu virei gerente, mudou bastante. Só que muita gente, quem está no nível mais abaixo, acha assim: ah, o gerente ele tem uma vida mais fácil, né? Eu tenho muito mais responsabilidade agora do que eu tinha antes, por conta do meu cargo. Eu trabalho mais sozinho do que eu trabalhava antes, então eu tenho muito mais coisa para fazer. É, aqui na minha cidade, no escritório onde eu trabalho sozinho. Eu não tenho uma equipe para me apoiar. Então eu tenho que fazer muito mais coisa. Mas aí, com o método, né, com todo esse método de gestão de tempo e de produtividade, eu consigo ter tempo livre, coisa que eu não tinha antes. E assim, eu enxergo que se eu tivesse esse sistema, esse método antes, eu já teria esse tempo livre lá atrás. Eu conseguiria ter mais tempo livre, eu conseguiria encaixar melhor as minhas rotinas dentro de um único dia e conseguiria trabalhar de uma maneira bem melhor no passado se eu já tivesse esse conhecimento. É interessante você falar essa questão de subir de cargo, né? Quando a gente começa a carreira, a gente não sabe muito bem ainda como trabalhar e a gente faz coisas, às vezes intuitivamente, às vezes porque a gente é ensinado por alguém lá no nosso trabalho e tal, e dá certo, né? Porque às vezes é um volume de trabalho, por maior que seja, a gente não tem tanta responsabilidade quando a gente vai subindo. O que que eu percebi e ando percebendo que quanto mais responsabilidade a gente tem profissionalmente, pessoalmente, quanto mais atribuições a gente tem, mais método a gente precisa. Porque a gente tem um tempo só, não dá para passar o dia trabalhando. Então, se eu quero fazer meu trabalho melhor e no tempo que eu tenho, eu preciso de método para isso. Então, quando você falar, talvez as pessoas pensem, né, que no nível de gerência, agora eu tenho equipe, agora eu estou numa posição onde eu tenho mais respeito. Eu acho que é o que você falou, é o contrário mesmo, né? Tipo, mais responsabilidade, mais coisa para fazer, a régua de qualidade está mais alta e mesmo assim você está conseguindo ter tempo livre, né? E o que você anda fazendo no tempo livre que talvez você não tinha e agora você tem? Eu tenho curtido minha família, né? Coisa que eu não conseguia fazer antes, acompanhar mais a vida do meu filho, buscar ele na escola, levar ele para brincar, estar junto com ele, né? Me divertindo com ele, levar para o clube, coisas que eu não conseguia fazer, agora eu tenho esse tempo. Eu estou podendo estudar mais, até por conta do trabalho novo, eu preciso evoluir, então estou conseguindo estudar mais para melhorar a minha evolução e a minha vida mudou nesse sentido. Uhum. Para que a sua vida mudasse,
claro que teve, eu estou chamando isso agora de efeito Smart, né? Trajetória Smart, estou chamando de efeito Smart. Teve um ponto de virada, porque quando você entra no treinamento, alguma coisa tem que mudar, né? Para você aprender, para você aplicar. O que mudou na sua rotina de antes para qual foi o ponto de virada do antes e depois? O que A você acha que foi? rotina, a rotina de organização, ter uma Uhum. rotina para organizar o dia, né? Tanto no dia anterior para você organizar o dia seguinte, quanto você definir dentro do seu dia os blocos de tempo onde você vai executar as principais atividades, né? As atividades fáceis, médias e difíceis, onde você tem, eu tenho que entrar em contato com pessoas por telefone, por WhatsApp. Eu já sei, no dia anterior eu já sei quem são as pessoas que eu tenho que buscar uma informação, que eu tenho que buscar um feedback, que eu tenho que buscar ali um acompanhamento de alguma coisa que aquela pessoa está fazendo distante. Eu já sei tudo que eu preciso executar. São coisas rápidas e eu não fico parando ao longo do dia para fazer. Lógico, se surgir uma necessidade ao longo do dia, tem um momento para fazer isso, mas logo no começo da manhã eu consigo buscar essas informações com essas pessoas, né, num único bloco de tempo. Eu faço diversas ações rápidas, que eu estou focado para fazer somente aquilo. Como o chefe fica fora, né, fica em São Paulo, eu consigo definir com ele logo pela manhã, passar tudo que eu vou estar programado para executar, todas as informações que a gente tem que correr atrás, etc. Então, essa forma de organizar o dia, eu tenho um bloco, por exemplo, eu tenho um bloco na minha agenda, que é o bloco de reuniões. Eu tento jogar todas as minhas reuniões para o período da tarde. Lógico, às vezes não consegue jogar e a gente faz a modificação. Mas com isso eu tenho tempo para trabalhar focado. Então, a organização do meu dia e a rotina de organização é a grande virada de chave. Você conseguir se organizar, ter aquela parada. Ó, agora eu vou parar para organizar meu dia de amanhã. E Uhum. eu não demando muito tempo para isso. Coisa de 15, 20 minutos eu consigo fazer essa organização. E antes, como eu não parava, eu começava o dia já embolado e aí eu me perdia no dia todo. E, Olê, você gostava de organização e rotina antes? Curiosidade. Não, nunca fui uma pessoa organizada. Nunca fui. E agora rola. Então não é dom. Não é dom e assim, eu não sou o mestre da perfeição da organização, não, tá? É uma batalha diária, mas eu sei que eu tenho que fazer e eu sei o benefício que aquilo me traz. Boa. Então, é um momento que vale a pena parar, se organizar, porque eu sei que ele vai me trazer benefício lá na frente, né? Então, apesar de não ser um expert, não ser coisa mais deliciosa que eu faço no meu dia, mas eu sei que tem um benefício. Então, sei que eu preciso fazer e me dar um benefício grande, que é ficar com meu filho, por exemplo. Ah, fantástico. Por quê, né? Porque é muito claro. Uhum, Cara, eu sei qual é o meu porquê, é verdade. né, cara, eu não tenho nem dúvida de que vários outros desafios têm ocorrido também. Às vezes a gente tem dias muito bons, não tem dias tão bons assim. E eu queria abrir esse espaço para que você conseguisse, ou para que você, se você quisesse, tirasse qualquer dúvida que você acha que ainda você precisa tirar, ou qualquer dificuldade que você anda tendo na sua rotina no dia a dia, para que eu possa eventualmente responder aqui e te ajudar, a gente possa discutir um pouco sobre isso. Tem alguma coisa que ainda te incomoda, que tira o seu sono no dia a dia, que você gostaria de resolver? Não, acho que não tem, não. Acho que as coisas estão muito bem encaminhadas, estão muito bem organizadas. É lógico, todo mundo tem dias bons e dias ruins. Ontem mesmo eu saí do escritório 7, lá vai cacetada da noite. Mas eu sabia que a minha rotina ontem ia ser pesada. Eu sabia que eu ia precisar ficar algumas horas a mais para atender o que estava programado para ser feito amanhã. E tudo bem, né? Tá tranquilo, eu sabia, eu já estava organizado para isso. Tanto que no meio do dia surgiu uma viagem
para ir para uma cidade vizinha, eu fui, fiz, voltei, ainda fiquei até mais tarde, no período que estava planejado, e consegui terminar tudo, né? Tá? E tá Fantástico. tudo bem. Tem dia que é mais pesado, mas tem dia também que, se eu quiser, eu consigo ir embora, sei lá, 4 horas da tarde, 3h30, porque eu já acabei tudo. Fantástico. É isso. Fantástico. Esse balanço mesmo. E quais principais dicas você poderia deixar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, para as pessoas que vão assistir depois dessa live que vai ficar disponível? Quais são as principais recomendações, dicas? O que você pode compartilhar com a galera? Acho que a primeira delas é se esforçar para ser organizado, para ter a rotina de organização, porque Uhum. vale a pena. É um tempo investido que gera muito tempo lá na frente, uma recompensa de tempo, uma recompensa emocional, né? No meu caso, uma puta de uma recompensa emocional muito grande, que é poder ficar com meu filho. Então, investir alguns minutos aqui no começo, hoje, ficar 15 minutos a mais para organizar meu dia de amanhã, porque eu sei que isso me gera uma baita de uma recompensa. Então, se organizar, né, ter essa disciplina de organização, porque gera resultado. E o segundo é a questão de entender o método de como fazer as coisas, né? E não ficar se apegando a ferramentas. Usa a ferramenta que você se dá melhor, mas entende como usar a ferramenta. Entende o método para usar a ferramenta da melhor maneira possível. Acho que essas são as duas principais dicas. Boa, excelente. Galera, na semana Ordem no Caos do Mundo Corporativo, eu vou explicar como funciona o método, tá? Já vou dar alguns exercícios, inclusive, conectados ao backlog de vida, conectados ao planejamento de dia. Então, se você ainda não está inscrito, inscrita, se inscreva, tá bom? Lê, assim, foi um caminho, foi uma trajetória, você ajudou muito a construir também a trajetória Smart, né, em relação ao backlog de vida. Quando a gente conversou a primeira vez, eu fiquei muito feliz que você começou a aplicar e que entendeu que não era sobre a ferramenta, era sobre o método. E é bom ver que funciona não só para mim, para mais pessoas também, né? Eu te perguntei se você era organizado e gostava de rotina, porque isso também está sendo uma tendência, né? Poucas pessoas gostam de rotinas, poucas pessoas gostam de organização e no final elas conseguem aplicar porque elas veem um benefício maior. A gente estava até falando disso hoje, né? Fiz um post, você até compartilhou lá. A gente Uhum. via muito as pessoas se apoiando ou usando desculpas no externo ou em modinhas, né? Então, só para contextualizar a galera, hoje é o Dia Internacional de Conscientização do TDAH e eu fiz um post no LinkedIn falando, cara, toma cuidado, porque às vezes não é TDAH que você tem, é só falta de organização, né? Então, cuidado. Cuidado para não correr nessa onda patológica aí, que talvez não seja o seu caso. A mesma coisa quando a gente fala do ambiente tóxico, do chefe que é ruim, dos pares que não respeitam. Acho que tem muitas coisas que você pode fazer e que já vai melhorar muito a sua vida, assim. E nesse contexto, você percebeu alguma... Você, quando entrou no treinamento, você estava mudando de emprego, eu lembro, mas você percebeu alguma mudança de ambiente por conta da sua mudança individual? Percebi muito, porque, como eu disse, eu trabalho sozinho, trabalho no escritório onde eu sou sozinho. Imagina se eu fosse desorganizado, não tivesse, aqui não tem ninguém para puxar minha orelha, para me pressionar na questão de organização. Se eu fosse desorganizado, trabalhando sozinho, isso aqui ia virar uma zona, né? Então, eu percebi bastante essa mudança na questão de trabalhar, de ter que trabalhar sozinho, ter que me forçar a ser organizado para que o ambiente não ficasse deplorável, vai. É. E eu queria falar também uma coisa que você falou da questão do chefe, dos pares. Eu tive chefes ruins, eu tive pares ruins que de certa forma, poderiam me prejudicar na minha produtividade e na minha gestão do tempo, sim, tá? Mas não é porque agora que eu estou como chefe, que eu estou trabalhando sozinho, que minha vida mudou só por conta disso, tá? Eu ainda tenho chefe, eu ainda tenho pares, só que eles não estão aqui comigo.
né? E se eu não tivesse essa organização, talvez minha vida profissional pudesse ser tão ruim quanto era, ou ainda pior. Então, você consegue fazer a diferença mesmo em ambientes que não sejam agradáveis, em ambientes tóxicos, em locais que tem pessoas que te atrapalham. Você consegue fazer a diferença se você quiser fazer a diferença. Basta você se organizar, correr atrás e querer mudar. E foi fácil? Nem um pouco. É isso. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, chamava férias, não chamava trabalho. Gente, assim, é bom conversar com adulto, porque dói, porque você tem que fazer uma coisa diferente do que você sempre fez. Talvez você não entenda no começo o processo. Eu sempre falo pra galera, confia no processo, aplica. Teve um dado, foi muito legal. Todas as pessoas, todos os alunos, a gente tá indo para a quarta turma do Trajetória Smart agora no final do mês. Os alunos das 3 turmas, eu tenho como medir na plataforma lá o progresso dentro do treinamento, né? Então, quantas aulas fez, quanto fez de cada aula, tem tudo metrificado lá. De cada aluno. Então, eu consigo monitorar cada aluno e até cobrar, né? Tipo, você não fez, você fez, você não fez, o que você pode fazer? Tá? E aí, foi curioso, porque eu não estava medindo isso. E quando eu comecei a conversar com cada um de vocês, falando, e aí, deu certo, não deu? Me conta como é que foi, me conta como é que tá. Todo mundo que me responde. Aí eu anotei, né? O Leandro rolou, a Andréia rolou, o Lucas rolou, a Tassi ainda tá assim, o Fernando tá assado, e monitorando lá. Aí eu peguei esses dados e trouxe para a plataforma. Quem tinha conseguido ter mais tempo, quem tinha conseguido lidar mais com a carreira de uma forma mais leve, quem tinha conseguido se organizar, fui na plataforma. Pasmem. Todas as pessoas que disseram que tinham conseguido tinham feito mais de 80% do curso. Provavelmente fizeram tudo e talvez não fizeram o bônus, né? Porque tem lá mais algumas aulas bônus. Quem não tinha conseguido, não tinha feito nem 50%. Vários motivos que as pessoas não fazem. Não estou aqui para julgar ninguém, cada um faz o que quer. Mas dá trabalho, você precisa se esforçar, você precisa aplicar, você precisa testar, você precisa perguntar, como você perguntou, né? Questionar. Peraí, como é que é? Me explica de novo, não entendi. É assim o processo. Eu te perguntei, sabendo que você ia falar que não tinha sido fácil, porque partindo do que você disse do benefício, Vitor Frankl dizia, né? Quando você tem um porquê, você supera qualquer como. Gente, se você sabe por que você quer se organizar, porque você precisa ter uma rotina mais tranquila, você vai superar os comos que aparecerem. Às vezes é um curso, às vezes é uma conversa, às vezes é um treinamento, às vezes é um livro, às vezes é seja lá o que for. Então, feliz de saber que não foi fácil, porque se fosse fácil chamava férias. Mas é simples, tem método, tem um passo a passo. E não é longo, né? O treinamento é curto, relativamente curto. Vai 12 horas ali no total, você mata ele. Mas o difícil, na verdade, é você manter a disciplina para aplicar todo dia. Essa é a parte difícil. Pegar o que você aprendeu, colocar embaixo do braço e vamos fazer. É isso. Boa. Te agradecer muito, Lê, por você ter feito. Eu lembro na aula de boas-vindas, que eu falei do meu 50% e do seu 50%. Te agradecer por você ter feito o seu 50%. Não daria se você não tivesse feito, você não estaria aqui, a gente não estaria conversando sobre isso. Te desejar muito sucesso na sua trajetória, porque ela continua. Viramos amigos de fato agora, né? Já conversamos particularmente. Essa é a vantagem das primeiras turmas. Já já, talvez isso, não sei se vai ser possível, mas eu me conecto com cada um, porque eu acredito mesmo nessa transformação individual. E, cara, espaço aberto para você deixar recados finais, qualquer coisa que você queira dizer, super aberto para você agora. Sim, eu só tenho a agradecer, tá? Como você disse, conversar com adultos é diferente, por toda essa questão de ser difícil, de evoluir, e o adulto que quer evoluir, que quer fazer diferente, ele precisa ter consciência,
onde ele está pisando, né? Então, se você que está buscando uma forma de melhorar aí a sua gestão de tempo, a sua produtividade, se você estiver procurando uma fórmula mágica, não tem. Desculpa aí, mas é impossível. O que tem é vontade, tá? Vontade de querer ser diferente, de fazer diferente e suor, cansaço e tudo mais para você poder evoluir. Essa evolução, a transformação nunca é fácil, né? Então, essa frase do se fosse fácil chamava férias, eu já uso há bastante tempo, né? E assim, o que eu queria deixar para vocês para mim, a virada de chave foi o Stênio, a forma dele falar me alcançou, me fez entender as coisas, me fez saber que ele não era só um guru, né? Tanto que quando o Stênio me mandou uma mensagem no WhatsApp, que eu tinha me inscrito, e ele veio me mandar uma mensagem no WhatsApp falando da mentoria, eu falei, o quê? O cara lá do Instagram tá me mandando mensagem aqui no WhatsApp agora? Daí, realmente, a gente hoje é amigo, a gente troca mensagem, fala de vários assuntos, isso é muito bacana. E assim, eu só tenho a agradecer o Stênio, porque ele tem a boa vontade de passar o que ele sabe, né, de passar esse conhecimento dele para frente. Então, agradeço muito por isso e agradeço também pelo que você já mencionou aqui, de você querer até mudar a sua forma de ensinar, né, de ter gerado aula bônus, um conceito diferente por conta de uma provocação que eu fiz durante uma mentoria, né, de fazer de uma forma totalmente diferente para abranger mais pessoas, que foi o meu caso. Eu não estava entendendo naquele formato das aulas gravadas, e aí numa conversa você gravou uma aula bônus para fazer totalmente diferente. Boa. Obrigado você, Lê. Vinícius, fica tranquilo, você chegou no final, mas vai ficar gravado, você volta e assiste, tá bom? E galera, de novo, quem ainda não está inscrito na Semana Ordem no Caos, no Mundo Corporativo, link na bio, se inscreve agora. Dia 24 de julho vai começar a semana e eu vou falar sobre backlog de vida, sobre planejamento de dia, sobre gestão do tempo, sobre os erros que você pode estar cometendo no seu dia a dia que talvez você não consiga superar se você não tiver alguém dizendo para você onde você está errando. Tudo bem? Então, é isso, Lê. Super obrigado. Permanecemos em contato. Muito obrigado a todos e todas que ficaram aqui conosco e nos vemos em uma próxima oportunidade. Galera, importante, esquecendo, amanhã, sexta-feira, tem mais uma live de aquecimento da Semana Ordem no Caos. Só que essa live eu estou fazendo sempre às 7 da noite. Só que amanhã é sexta-feira, eu não quero miar com o sextou de ninguém. Então vai ser às 8 da manhã, beleza? Não vai ser às 7 da noite. Então acorda mais cedo, pega um café e venha comigo às 8 da manhã aqui no Instagram, até no LinkedIn, no YouTube, no Facebook também, para a gente falar. Amanhã eu vou falar sobre ambiente tóxico, né? É um tema super chave nesse processo, como que a gente lida com tudo isso para conseguir, de fato, fazer o nosso trabalho bem, sair no horário, ter tempo para fazer outras coisas que também importam além do trabalho. Beleza? Tamo junto, galera. Lê, super obrigado, bom descanso aí, vai ficar com a família, que eu vou ficar com a minha aqui. Um abraço. Abraço, valeu, gente.